Apocalipse capítulo 3, do 1 ao 6, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus e Pai, esta tua bendita e poderosa palavra, que ela fale aos nossos corações, nossos ouvidos sejam abertos para que o teu Espírito fale. Em nome de Jesus, amém. Dentre as 7 igrejas do Apocalipse, esta é a igreja que é considerada uma igreja que tem a sua característica pela falta de vida, pela morte. Exatamente. Uma igreja que estava situada numa cidade fortificada, uma cidade no alto de um monte íngreme, onde os inimigos dificilmente acessavam. Eles se orgulhavam disso, mas o Senhor os adverte, pelo fato de eles terem uma aparência de que está tudo bem, mas que não está. Eles estão, na verdade, mortos. Têm aparência de vivos, mas estão, na verdade, mortos. Por isso, tem aquela historinha, de que o certo pastor, preocupado com a situação espiritual dos membros da igreja, resolveu colocar um caixão bem no centro do templo antes do culto começar. As pessoas chegavam, curiosas, iam lá olhar quem que tinha morrido na igreja, que ninguém tinha colocado nenhuma mensagem no WhatsApp, nem nada. Ia lá olhar, e aí saíam ali assustadas, sentavam no seu banco, e chegava outra pessoa e olhava e se assustava e sentava no seu banco, porque ele tinha colocado no fundo do caixão um espelho, para demonstrar um alerta para aquela igreja de que ela mesma poderia estar morta. Essa morte aqui não era uma morte física, claro, era uma morte no sentido de ela ter deixado a ação do Espírito Santo de Deus, que é a ação vivificadora. E por isso, dentro dessa igreja, Jesus não diz que ela está na UTI, que ela está dodói, mas que ela está morta. 5 coisas nós queremos destacar aqui no texto que nós acabamos de ler. Primeiro, fala a respeito de uma queixa. Jesus tem uma queixa para com aquela igreja. Mas veja que quem é o autor da queixa? O autor da queixa é aquele que fala o que tem, tá? Estas coisas diz aquele, no versículo 1, que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 aqui não quer dizer que Deus ele tem agora 7 Espíritos. Antes ele tinha um Espírito, agora no Apocalipse ele tem 7. Aumentou mais 6. Não é essa a ideia. 7, como já falamos no livro de Apocalipse, nas introduções, fala de um número da perfeição. Assim como os outros números têm os seus significados, o 7 tem o número da perfeição. Então, aqui a perfeição, a completude do Espírito no seu vigor, na sua força, na sua essência, em todo o seu poder, está agindo. Ou seja, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas.
Veja que nos textos anteriores, Jesus está com essas estrelas na sua mão direita. Isso quer dizer que essas estrelas são os ministros, são os pastores, assim como os anjos da igreja, como quando ele escreve ao anjo da igreja em Sardes, escreve. E essas 7 estrelas são os líderes da igreja, os pastores da igreja. Então, Jesus é quem possui o Espírito para usar esses líderes para vivificar a igreja. Conheço as tuas obras, ele vai dizer, né? Conheço as tuas obras. Jesus conhece a situação da igreja. A igreja de Sardes estava morta. A aparência externa pode ser que esteja viva. É uma igreja ativa, é uma igreja que faz eventos, é uma igreja que trabalha em certas áreas, é uma igreja socialmente reconhecida na cidade, que tem uma certa proeminência, mas espiritualmente, aos olhos de Deus, ela está morta. O conteúdo dessa queixa é exatamente esta: a sua acomodação ao seu ambiente religioso protegia a igreja da perseguição, pois dificilmente alguém a notava. Era uma igreja simples e que não era perseguida pelo governo. Já a sua vida inofensiva produzia paz religiosa com o mundo. Já que ela não era perseguida, ela tinha uma amizade com o mundo, porém resultou da morte espiritual aos olhos de Deus. Observe que, diferentemente das demais igrejas da Ásia, esta não sofria nenhum tipo de perseguição. Talvez por isso, talvez por não ser alertada e sacudida, ela estava espiritualmente acomodada. Alguém que se acomoda, alguém que está morto, que não causa mal a ninguém também. O morto não causa mal a ninguém, embora as pessoas tenham medo de cemitério, tenham medo de mortos. E a causa da morte da igreja de Sardes não era perseguição, nem heresia, mas era o mundanismo, tá? Era o mundanismo, era onde reina a morte pelo pecado, não a morte pelo martírio. Onde não há morte pelo martírio, o pecado vai matar certamente. Viviam uma vida moralmente frouxa. O mundo estava entrando dentro da igreja. A igreja estava se tornando amiga do mundo, amando o mundo, se conformando com o mundo, e isso é trágico, tá? Quando João escreveu esta carta, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. Sua glória estava no passado, quando ela era capital, né, da Lídia. Era como aquela igreja, na verdade, estava se tornando como uma cidade mundana. Ela estava sendo influenciada pelo seu ambiente, pela sua cidade, pelas pessoas que estavam ali. É preciso que tomemos cuidado, porque Jesus tinha uma queixa desta igreja, e esta igreja parecia uma igreja viva, mas na verdade ela estava morta. A advertência é o segundo ponto destacável aqui. Jesus tem uma advertência para aquela igreja. Jesus havia detectado algumas faltas naquela igreja. A primeira falta que ele detectou foi a falta de cuidado. Aquela igreja não tinha cuidado, não era vigilante. A história de Sardes é interessante porque, como já disse, era uma cidade situada no monte, muito íngreme, né? Não era fácil de acessar. Os inimigos, quando queriam atacá-la, não tinham tanta facilidade, porque só tinha uma entrada na cidade, como se fosse um corredor bem protegido pelos soldados. Mas mesmo assim, 2 vezes na sua história ela foi atacada. Uma vez por Ciro, pelo imperador Ciro, quando ele devastou a cidade, mesmo com toda essa dificuldade. Ou seja, eles não vigiaram e acabaram sendo pegos. Então, quando Jesus fala para eles serem vigilantes, ele fala justamente com essa intenção. No versículo 2: seja vigilante, seja vigilante. Não baixe a guarda, não confie em si mesmo, não pense que os inimigos, por causa dessa dificuldade, não vão lhe atacar, tá? Mas vigiar quanto ao quê? Existiam perigos internos
e perigos externos. O perigo interno era exatamente esse de aceitar a mundanização, de aceitar os assédios do mundo e então adotar muitas práticas mundanas. Fuja dos lugares, fuja das situações, fuja das pessoas que lhe contaminam. Cuidado com a vaidade do mundo. O maior perigo não é ser perseguido pelo mundo, mas se tornar amigo dele. A questão maior não é ser perseguido pelo mundo, mas se tornar amigo dele. Vocês sabem o que Tiago fala quanto àqueles que se tornam amigos do mundo. Outra falta que Jesus observa aqui, que ele adverte, é a falta de força. Quando ele diz, consolida o resto que estava para morrer. Consolida aqueles que estão já, como a maioria, estão mortos. Mas existe um resto que está para morrer. Em vez de deixar eles morrerem, fortalece eles. Além de estarem vigiando contra os inimigos que vêm de fora, consolida-os de dentro. Tá? Fortalece eles. Prega a palavra para eles, discipula eles, ensina a verdade para eles, leva eles para a escola dominical, reúne para ter núcleos de estudo bíblico. É como se fizesse isso, consolida eles. Isso é fortalecer as pessoas e as coisas que ainda funcionam na igreja. Os poucos fiéis devem despertar os que ainda não morreram. Deve sempre estar motivando a fazer aquilo que realmente traz vida para a igreja. E vida para a igreja, como eu já disse, não é nada daquilo que o mundo oferece. Quando tentam adaptar festas juninas para dentro da igreja, para animar a igreja, quando tentam adaptar festas gospels com o globo e tudo mais para atrair os jovens, quando tentam trazer ou inserir coisas do mundo dentro da igreja. Outra falta que aquela igreja tinha era a falta de prática. Pois não achei suas obras perfeitas diante de meu Deus. Eles se realizavam muitas obras. É como se fosse uma igreja cheia de programações, cheia de ações, ação social, ação essa e aquela outra, mas não eram perfeitas. Por quê? A igreja foi pesada na balança de Deus e foi encontrada em falta. Na balança do mundo, não. Na balança dos olhos dos homens, rapaz, que igreja fantástica. Mas na balança de Deus foi encontrada em falta. Ninguém podia oferecer ao Senhor um animal defeituoso. Era a ordem bíblica desde o Antigo Testamento. Assim também as obras da igreja. Quando vamos oferecer um culto a Deus, ele tem que ser perfeito. Claro que nós somos todos errados, somos imperfeitos. E como oferecer um culto perfeito? De acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra, né? E também de acordo com Jesus Cristo. Somente na pessoa de Jesus Cristo podemos oferecer algo perfeito. Sua igreja tem um bom grupo de louvor? As coreografias, as encenações são bem apresentadas? A mensagem deixa o povo eufórico? Os membros trabalham de forma incansável, entregam seus dízimos regularmente, oram, contribuem para missões? Cuidado, Sardes também era assim. Ela tinha aparência de que era viva, mas estava morta. Outra falta também identificada naquela igreja, a falta de memória. Quando Jesus disse no versículo 31, lembra-te, pois, do que tens recebido e também ouvido, guarda-o e arrepende-te. O termo lembra-te é exatamente para que as pessoas tivessem sempre em suas mentes, em seus corações, a palavra de Deus, que traz o alerta diante de todas as circunstâncias, de todas as sedições do mundo. Tá? A primeira geração havia recebido a palavra de Deus, mas a segunda geração não estava obedecendo a palavra de Deus. Sardes era antes uma igreja viva, mas que agora a segunda geração parece que não estava levando a sério. Os filhos já não estavam levando a sério o que era o Evangelho. Por isso, eles tinham que reconhecer que estavam falhando nas suas obras, fazer a obra
de Deus relaxadamente, irmãos, é uma das piores coisas que a gente faz. Fazer a obra do Senhor com o coração noutra coisa é a pior coisa, né? Quando a gente já não tem prazer de estar realizando a obra do Senhor, quando a gente já não tem a alegria de estar realizando a obra do Senhor, quando a gente vai fazer, mas faz na marra, com os outros cutucando a gente, com o pastor cutucando, com o diácono pressionando, o líder de departamento pressionando. Essa é uma coisa terrível. Ah, pastor, pois é, por isso é melhor não fazer. Não, o melhor não é não fazer. O melhor é você fazer, mas fazer de forma perfeita, porque Deus é perfeito e Ele exige perfeito. Ah, é para Deus mesmo, pastor, deixa eu cantar aqui qualquer música, de qualquer jeito, não ensaiei, mas é para Deus mesmo, não é para vocês? Como se Deus fosse mais pobre de exigência do que nós que estamos no banco, né? É claro, meus irmãos, que Deus exige de nós uma obra aperfeiçoada. Lembremos-nos disso. Façamos o melhor para Deus. E se não temos alegria naquilo que estamos fazendo, Deus me perdoa. Eu me arrependo. Eu estou fazendo isso amarrado. Obrigado. Eu quero fazer segundo a tua vontade. Eu quero fazer do teu agrado. Eu quero fazer alegre, com o coração jubilante, porque é assim que o Senhor requer de mim. Para isso, irmãos, nós precisamos desses 7 Espíritos de Deus agindo na nossa vida. Claro, como eu falei, não são 7 números, mas o Espírito na sua plenitude, o enchimento do Espírito na nossa vida. Jesus tem esse Espírito. Peça para Ele. Vamos pedir para Ele nos dar da plenitude do seu Espírito. E aí Ele vai vivificar as nossas vidas e vai incendiar e vivificar também outras vidas. Mas também Jesus tem um julgamento para com aquela igreja. O julgamento, e qual é o motivo desse julgamento? Se não ocorrer mudanças, o que vai acontecer? Jesus virá. Ele mesmo diz, ainda no versículo 3, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O motivo é que Jesus virá, mas não virá a favor, e sim virá contra. Deixar de dar atenção, de obedecer, resulta na vinda de juízo. Quando Jesus fala isso, é tanto nas suas manifestações ainda aqui nessa vida, como também na sua volta, na segunda vinda de Jesus. Então Jesus, ele vem e corrige aqueles que estão matando a igreja. Também, queridos, o modo do julgamento é de que ele vem como um ladrão. É uma comparação, tá? O ladrão ele é comparado aqui não de alguém que faz uma coisa ruim que ele faz, o ladrão faz, mas no sentido de ser inesperado. O ladrão não avisa lá para você de que vai assaltar a sua casa, que vai roubar a sua carteira. Não, ele vem de maneira inesperada. Então, de forma inesperada, quando você não espera, Jesus virá. Está tudo bem aqui, está tudo tranquilo, eu estou em paz, tudo mais. Será mesmo? Faça uma avaliação aí da sua vida, se é vida realmente. Jesus vem de uma vez por todas e inesperadamente, como um castigo imediato, ainda na terra e na sua segunda vinda. O Hernandes Dias Lopes, ele comenta assim: mas a cidade orgulhosa caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia no ano de 529 a.C., quando este cercou a cidade por 14 dias, e quando seus soldados estavam dormindo, ele penetrou com seus soldados por um buraco na muralha, o único lugar vulnerável, e dominou a cidade. Mais tarde, no ano 218 a.C., Antíoco Epifânio, na época do intervalo interbíblico, Antíoco Epifânio dominou a cidade da mesma forma, e isso por causa da autoconfiança e falta de vigilância dos seus habitantes. Os membros dessa igreja entenderam claramente o que Jesus estava dizendo, quando ele afirmou: ser vigilante, senão virei como um ladrão
de noite. 300 anos depois eles não aprenderam com o erro, e isso resultou numa tragédia. Por isso nós também devemos aprender com os nossos erros, com aquilo que também já aconteceu. E o promotor desse julgamento, quem vai promover esse julgamento? É Jesus. Jesus fará pior do que Ciro e pior do que Antíoco Epifânio. Jesus, que é maior do que qualquer governante, estará promovendo o julgamento daquela igreja. Sardes havia escapado das perseguições do imperador romano, mas não escapará do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. Ninguém estará ileso na vinda de Jesus. Simon Kistemaker, ele disse assim: quando as pessoas não prestam atenção em sua história, estão repetindo os erros do passado. Quando a gente não presta atenção na nossa história, a gente vai estar repetindo os mesmos erros do passado. Mas em quarto lugar, há um remanescente, graças a Deus. Um remanescente é um grupo, mesmo que pequeno, mas que permanece fiel às Sagradas Escrituras, que permanece fiel à Palavra de Deus. E quem é? Umas poucas pessoas, diz o texto. Tá? Umas poucas pessoas, diz o versículo 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Existe uma esperança para a igreja. Entre as cinzas do fogo se encontram os poucos tições fumegantes. Estes são os remanescentes, que eles então se levantam, começam a orar, começam a ler a Bíblia, começam a reunir com um grupo de irmãos para ler a palavra, começam a deixar de se reunir para outras coisas, mas se reúnem para buscar a Deus. Mas por que então? Porque Jesus tem esse remanescente, porque eles não se contaminaram nas suas vestiduras, as suas roupas estão limpas. É uma forma simbólica de dizer que eles não se misturaram com o mundo, eles não se secularizaram, eles não praticaram, não concordaram e não praticaram aquilo que os outros estavam fazendo, aquelas coisas mundanas que normalmente se tornam normais na igreja. Eles não concordaram. As vestiduras aqui indicam a conduta espiritual, tanto na vida pessoal, como na igreja, como comunidade, nos seus cultos, no evangelismo e tudo mais. Tá? Um estilo de vida moral sem adultério, sem idolatria, sem avareza, sem orgulho, sem o materialismo que esse mundo ensina, de que você só é reconhecido se você então possui as coisas. É nesse sentido que o mundo vem devastando a igreja. O mundo vem estragando a igreja do Senhor. Como disse, irmãos, nada mais mata a igreja do que o mundo, o mundanismo, o secularismo. E Jesus finaliza com promessas. Quinto aí fala das promessas. Ao que perseverar até o fim, aos que se mantêm firmes e inabaláveis, Deus tem promessas. Versículo 5, e ele diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ele promete vestidura eterna, uma roupa eterna. Roupas brancas representa pureza, representa santidade, representa perfeição, representa festa também. Você vê outros textos de Apocalipse, de Isaías e outros textos bíblicos, você vai ver que representam um momento de festividade, de alegria, de celebração, porque eles estão participando de um banquete, estão participando de uma festa. Essas roupas representam tudo isso. Então a promessa de que nós vamos gozar uma festividade eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também uma identidade eterna. Uma identidade eterna. Ou melhor, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Obrigado, Henrique.
de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Estes nomes estão lá desde a fundação do mundo, irmãos. Capítulo 17 de Apocalipse, versículo 8, diz que os nossos nomes estão escritos lá desde a fundação do mundo, então não tem como apagar. Por isso que vão perseverar, por isso que não vão se mundanizar, porque estão escritos desde a fundação do mundo e não tem como ser apagados. É uma forma de dizer, porque o povo judeu, ele conservava registros civis, certo? Nesse registro civil, o exemplo é Neemias, capítulo 7, versículos 5 e 6, onde eles registraram os nomes das pessoas que compunham as tribos de Judá, as tribos de Israel. E esses nomes voltaram para Jerusalém para poder recompor o povo de Israel, o povo de Judá, tá? Só que aqueles nomes que não foram encontrados lá, não puderam voltar para Jerusalém. Na época excluíam as pessoas dos registros. Na época em Roma, eles excluíam as pessoas dos registros, de todo o cartório da época, por cometerem erros, por cometerem crimes. Por exemplo, o nome de Jesus foi apagado dos registros romanos. Só lembramos hoje por causa dos registros bíblicos, tá? Porque um criminoso, alguém que morre como criminoso, tem o seu nome apagado dos registros, tá? Até ele ser morto. Os cristãos que não adorassem a César, eles perdiam sua cidadania, ou seja, seus nomes eram apagados. Então, nesse contexto, Jesus assegura: você pode até ter o seu nome apagado por César, por não adorar a César, por não se mundanizar, mas no livro da vida, seus nomes nunca serão apagados. O que importa é se nós estamos fiéis, se nós permanecemos um remanescente fiel para com Deus. Pode vir imperador, pode vir homem poderoso, o que for, se você estiver fiel a Deus, isso é o que importa. As pessoas podem se esquecerem do seu nome, lhe enterraram lá como indigente, mas se você foi fiel a Deus, isso é o que importa. O seu nome está arrolado no livro da vida. Mas também ele promete uma confissão eterna. Veja que enquanto estamos aqui na terra, nós é que confessamos o nome de Jesus. Senhor, nós te servimos. E esse confessar não é só vir na frente e dizer eu aceito Jesus, mas é um confessar diário. Todos os dias eu confesso Jesus, você deve confessar Jesus. E naquela época era o seguinte: a pessoa era levada para a arena, era levado para diante do governador, e eles indagavam: você nega esse Jesus para poder viver? E ele falava, né? Muitos negavam: realmente preciso viver, né? Eu tenho uma família, eu tenho pessoas para cuidar e tudo mais, eu preciso negar esse Jesus. Mas outros não, outros foram firmes, eles não negavam Jesus. Quando vinha a proposta de mundanismo dentro da igreja de Sardes, aquele remanescente não negou, confessou Jesus Cristo, confessou a fé, o credo em Jesus Cristo. Mas agora, irmãos, o que Jesus está prometendo: confessarei, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Agora é Jesus que estaria confessando o nome do crente fiel, da igreja fiel. Isso está em Mateus 10:32, Lucas 12:8, 2 Timóteo 2:12, 1 Samuel 2:30. É isso que acontece com aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade foi reconstruída no período de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Foi dedicada à deusa Cibele, que é a mesma Ártemis. Essa divindade padroeira era acreditada com poder especial de restaurar a vida aos mortos. Mas a igreja estava morrendo, e só Jesus, não era Cibele, era só Jesus que poderia dar vida àquela igreja. Ele é quem manda vir o Espírito vivificante. Um comentarista, ele escreve assim: o que a igreja precisa hoje não é de mais ou melhores mecanismos,
nem de nova organização ou mais novos métodos. A igreja precisa de homens a quem o Espírito Santo possa usar. Eu e você, meus irmãos, somos este a quem devemos ser usados. Depois de tudo que ouvimos, podemos orar: Deus, vivifica-me, me torna vivo espiritualmente. Talvez sua vida esteja apagada, desanimada e desestimulada. Talvez você esteja se sentindo tanto anulado por este mundo que pressiona. Mas peça para o Espírito de Deus avivar a sua vida. Vamos orar? Santo e bendito Deus, nós oramos a Ti, entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas. E não permita, ó Deus, que o mundanismo ataque e devaste a Tua igreja. Nós não precisamos do mundo, nós não precisamos das técnicas do mundo, nós não precisamos das artimanhas e de inserir coisas mundanas no culto para atrair pessoas. Nós não precisamos de outros métodos que não a pregação, a oração, a congregação. Não precisamos de outros métodos senão aqueles que já estão escritos na Tua palavra. Nós precisamos de Ti, da ação poderosa do Teu Santo Espírito, para que nós sejamos vivificados, ó Deus, e que toda mortandade seja tirada, e que assim possamos, ó Deus, prestar um culto vivo, santo e agradável ao Senhor. Rogamos essas bênçãos no nome de Jesus.